close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Oi gajos e gajas, Miguel Joker aqui para vocês novamente com mais um vídeo, gajos. Bem-vindos aqui ao tutorial do Zap e hoje estamos aqui a falar sobre o deck mais difícil de usar no Duel Links atualmente, desde o início do Duel Links, que é o Spellbook. Você entrar aqui, vai ter que sair daqui a ser mestre aí dos livros de feitiço, gajos. Antes de mais nada, se você é novo no canal, inscreva-se, gajos, deixe o gosto, isso ajuda muito aqui o canal. E também agora vou falar aqui em inglês rapidão e depois passamos já aqui ao vídeo. So guys, this is a tutorial, so thanks Luke in advance because he subtitles all of our important videos, so thank him please in the comments. And this video will have subtitles, tutorial about spellbooks, so I hope you like, and if you like just share with your friends and leave the like. Bem guys, já estamos aqui no nosso tutorial, o spellbooks, vamos falar do deck primeiro. O deck, qual é o objetivo do deck, guys? O objetivo do deck é encher o cemitério o mais rapidamente possível com magias spellbook com nomes diferentes para você poder ativar as suas melhores cartas, que são o Reaper, que ficam mais 2. Você vai adicionar, se tiver 5 spellbooks com nomes diferentes, você vai adicionar à mão um spellbook qualquer, e também pode chamar especialmente um monstro qualquer, pode chamar outro Reaper, um monstro mago. E também, por exemplo, o Fate, que é o coração do deck, não é? Se for uma versão mais controle, só depende do Fate, porque assim você vai poder ativar o Fate, que tem um efeito quebrado, como vocês já sabem, ou mesmo o fogo. Para isso, para essas 3 cartas assim mais importantes, o que você precisa é encher o cemitério com spellbooks o máximo possível. Mas o deck tem um problema, e qual é o problema? É que você só poderá ativar um spellbook com o nome igual, só pode ativar um por turno, guys. Você só pode ativar um Secrets por turno, um Master por turno e tudo mais. Mas para isso há maneiras de encher o cemitério mais rapidamente e é disso que vamos falar. Mas agora primeiro vamos falar carta por carta, quantas você precisa no deck, os combos possíveis e a função de cada carta, guys. Então vamos aqui começar. Pronto, vamos começar aqui por o Spellbook Livraria Crescente. E o que é que ela faz, guys? Se você não controlar nenhum Spellbook feitiço no cemitério, você poderá revelar 3 cartas Spellbook com nome diferente e adicionar à mão à sorte. Você também não poderá ativar outros feitiços que não sejam Spellbook, ou seja, se você começar na mão com Gress's Greener aqui e com esta carta, você se ativar esta carta, a livraria, você não poderá ativar Gress's Greener, por isso atenção com isso. Também não poderá ativar controles, entre outras cartas. Então porque é que esta carta é boa? Então vamos começar aqui. Ela tem várias restrições, você só quer ver no primeiro turno, você só pode ativar quando não tiver nenhum outro spellbook no cemitério, e para além disso a restrição de não poder ativar outras magias. Mas esta carta é boa porque você o que quer começar no primeiro turno é com estas 2 cartas, ou mesmo com os segredos, tanto segredos como o mago. Porquê? Porque aí você tem o combo consistente de ter o Fate no primeiro turno. O que você vai fazer é usar o Crescente vai adicionar qualquer spellbook, que neste caso, se você tivesse estas 2 cartas, seria o Mestre. Você tentava adicionar o Mestre, e ele cai no cemitério, você adiciona o segredo, não é?
o segredo vai buscar o mestre copia e aí no primeiro turno você consegue ter acesso ao feito. Então aqui a função da livraria é ter acesso ao feito no primeiro turno. Caso não o compre no primeiro turno e você use Tolo da Profecia, você vai enviar aqui a livraria para o cemitério para ter vários spellbooks com nome diferente para ativar o efeito do Tolo ou mesmo do Reaper. Então essa é a função do spellbook livraria crescente. Em seguida temos os segredos. O que é que os segredos faz? Os segredos é o Searcher, não tem restrições nenhumas a não ser a restrição que todos os spellbooks têm, que é de só poder ativar um por turno. O crescente, os segredos, adiciona qualquer spellbook à sua mão, incluindo aqui o monstro, porque o monstro diz spellbook no nome, por isso você poderá adicionar o próprio monstro à mão. Porque é que esta carta é boa? Esta carta é consistência, é o coração do deck, um dos corações do deck, porque esta carta dá consistência enorme para você encher o seu cemitério enquanto adiciona um spellbook que você deseja e necessita. E as restrições não são nenhumas, você não precisa de ter monstro, nem precisa de controlar o spellbook na mão e de o revelar. Por isso esta carta você precisa de 3. A livraria de 1 a 2, que esqueci-me aqui de dizer. Em seguida temos aqui o Eternidade. O que é que o Eternidade faz? Tal como os segredos, adiciona qualquer spellbook, mas os segredos é do deck, enquanto que o Eternidade adiciona spellbooks removidos. E porquê é que você vai ter spellbooks removidos? Por causa do feito. Guys, você tendo aquele combo do primeiro turno que eu vos falei com a livraria, segredos e mestre, você vai ter o feito, vai remover estas 3 cartas e no próximo turno você quer ter Eternidade para adicionar de volta aqui os segredos à mão para continuar a encher o seu cemitério. Também aqui a Eternidade é muito bom se você usar Grass Lux Greener, porque você usar Grass Lux Greener e cair um Destroyer no cemitério, o destruidor pode remover aqui, por exemplo, os segredos do cemitério e depois com o Eternidade você chama os segredos de volta à mão. Por isso nas versões com Grass Lux Greener com 30 cartas é necessário 3, nas versões com menos cartas seja necessário 2. Em seguida temos o poder eu aconselho só um. Qual é a função no deck? A função é para você passar por cima de monstros que você não consegue passar e alguns combos específicos. Você precisa de controlar um monstro feiticeiro, pode ser mesmo a Lila, e ele vai ganhar 1000 de ataque, ou seja, fica 2700. Você quando destruir um monstro, você depois vai adicionar um spellbook à sua mão. A função é ganhar ataque. Poderia fazer esta jogada em algumas situações específicas, ou mesmo para dar OTQ ou passar por cima de monstros como o Chaos Hunter, por exemplo. Ele usa Chaos Hunter, você usa o poder, a Lila fica 2700, já passa por cima dele. Depois ainda vai adicionar um spellbook à sua mão, poderá ser mesmo o feito, você assim vai ter mais um spellbook no cemitério e depois quando adicionar o feito à mão pode usar depois de destruir um monstro indesejado. Em seguida temos a organização, pouca gente usa esta carta. O poder eu esqueci-me de dizer, poder só aconselho 1 a 2, mas uma na minha opinião. Depois a organização pouca gente usa, é um feitiço rápido e serve para você ver as top 3 cartas do seu deck e pôr na ordem que você quiser. Esta carta só serve basicamente para consistência, caso você queira sacar algum monstro, mas também serve para feito no primeiro turno. Caso você não saiu aqui com a crescente, você pode usar segredos, mestre, copiar segredos e adicionar organização. Usar a organização, escolher a carta que você quer no próximo turno e poder usar fate no seu primeiro turno também. Esta carta basicamente, como o crescente, só serve para botar cartas spellbook no cemitério ou com nomes diferentes também, porque você só vai usar um para poder ter acesso ao Tolo ou ao Reaper, ao efeito de ambos. Em seguida temos a vida, Spellbook Life, a função é chamar um monstro spellbook do cemitério. Depois restrições tem algumas restrições, você tem que ter outro spellbook na mão e você também só pode ativar uma, como todos os outros spellbooks só pode ativar uma por turno. Você vai mostrar um outro spellbook que você tenha na mão, pode ser também um monstro, e vai remover um mago do seu cemitério e chamar outro mago, ou seja, você vai precisar no mínimo de 2 magos no cemitério e vai remover um, que é o primeiro que vai aparecer é para remover, e o segundo você vai chamar. Mas não se esqueça também que tem que revelar um spellbook.
Eu aconselho a usar uma a duas nos decks de Grass Luxgreener, caso contrário, se for deck control, não vale a pena usar. Em seguida deixamos aqui o mestre para o fim, quase para o fim. Qual é a função do mestre? A função do mestre é basicamente deixar o seu deck usar os spellbooks que você necessita, tanto o Secrets, o Eternity ou o Poder, duas vezes num turno. Mas esta carta, pelo contrário, tem muitas restrições, e as restrições que tem é: você precisa de controlar um feiticeiro em campo para ativar esta carta, para começar. Em segundo lugar, você precisa de ter um spellbook, um livro de magia na sua mão e revelá-lo. Ou seja, tem que controlar um mago e revelar um livro de magia. E aí poderá copiar os segredos, ou o Power, ou o Eternity, por exemplo, e usar e ter, por exemplo, neste caso, por exemplo, se o oponente tiver um Anki e você tiver a sua Lila, você poderá usar Poder aqui na Lila, usar o mestre, revelar um spellbook e usar de novo o Poder, e a Lila vai ficar um 3700. Aí quando você atacar, vai adicionar duas magias em vez de uma, com o Poder e com o mestre. O mestre também serve para o combo inicial que falámos, para ter o feito no primeiro turno, ou mesmo também para copiar o Eternity e trazer duas cartas que você tinha removido, trazê-las para a mão. O número que eu aconselho de mestre é entre 2 a 3, talvez 3 num deck de 30 cartas, apesar de eu usar 2, e também poderá usar 2 num deck mais consistente, porque o mestre, estas restrições todas fazem que possa ser um dead draw se você abrir com ele e não abrir com outras cartas que você necessita na primeira mão. E para acabar aqui temos o Fate, que é o coração do deck. Então aqui o Fate, a função tem várias funções, tem 3 efeitos diferentes. Você remove um spellbook, você poderá retornar uma magia virada para baixo para a mão do seu oponente. Se banir duas, você poderá virar para baixo ou virar para cima, guys, qualquer monstro em campo, e este efeito não dá target, já vamos explicar aqui nos replays. E depois as restrições é que você tem que controlar um mago e tem que ter spellbooks no cemitério, por isso é que você quer encher o seu cemitério com spellbooks. Então vamos aqui para alguns exemplos de jogadas. Bem, guys, vou-vos mostrar aqui logo um dos combos iniciais melhores para abrir com spellbook. Então você usa o Mago de Profecia, vai adicionar, como não tem nenhum spellbook no cemitério, vai adicionar a Lua Crescente. A Lua Crescente vai ativar, não é? Já não pode ativar Grass Luxgreener, a erva, nem outro feitiço a não ser spellbook. Você vai escolher 3 spellbooks com nome diferente. Vamos escolher o Mestre, o Poder, por exemplo, e o Eternidade. Pronto, vai adicionar um à sorte. Vamos ver qual é que vai calhar. Pronto, 2. O primeiro. Pronto, adicionou um mestre aqui. Top deck. Pronto. Um spellbook qualquer. Por isso, ter cuidado, não arriscar muito. Caso eu não tivesse aqui os segredos, tipo, ia ficar aqui com a mão morta, não é? Aqui temos o mestre e temos os segredos. Ainda podemos ativar os segredos. Ativamos os segredos. Segredos adiciona outro spellbook qualquer. Vamos adicionar aqui a Eternidade. E o mestre. Temos um mago. Temos um spellbook na mão. Ativamos o mestre. Copiamos os segredos. E adicionamos, por exemplo, aqui outro menino. Um exemplo. Podia adicionar outra carta sem ser segredos. E agora, como vocês estão a ver, podemos setar aqui o Fate. E temos 3 spellbooks para remover, para banir um monstro do oponente, e no próximo turno, quando banirmos, podemos adicionar de volta com a Eternidade, podemos adicionar os segredos à mão de novo, guys. Por isso, este é um dos combos de abertura melhores para vocês começarem. Bem, guys, outra combo aqui para ter, vamos dizer que isto já está no cemitério. Outro combo aqui para fazer logo o Fate no primeiro turno, só com estas duas cartas, sem usar a livraria, será aqui, nós usamos isto. Adicionamos aqui, onde é que ele está? Adicionamos isto aqui. Vamos fazer que está no top deck. Pronto. Está no deck, ninguém viu. Nós adicionamos isto aqui, que é outra opção para usar. Agora temos 2. E não se esqueçam que temos feiticeiro aqui. Revelamos. Copiamos aqui o mestre. Copiamos o mestre.
adicionamos o feito à mão, não é? E agora, guys, agora você tanto pode setar os dois, se tiver medo de um ciclone, porque isto é um feitiço rápido. Vou-vos mostrar aqui. Você pode setar os dois e depois no turno do oponente ele usa ciclone agora. Isto aqui é uma maneira de blafar, porque só uma carta ficamos aqui vulneráveis. Nós ativamos o feitiço rápido, que é a organização. E aqui vemos o topo das 3 cartas e escolhemos o que queremos na mão no próximo turno primeiro, não é? Aqui outro exemplo que podemos fazer para ter no primeiro turno seria então adicionar aqui a nossa organização, o mestre copiar. Vocês já sabem, mestre tem que ter monstro, carta na mão aqui, copia, adicionamos aqui o fate. Onde é que está o fate? Adicionamos aqui o fate. Depois podemos ativar já, podemos ativar já e decidir já a ordem do deck. Neste caso, por exemplo, eu quero a Lila, que são das 3 top cartas. E aqui no primeiro turno já podemos usar Fate para banir. Bem, guys, para muitos de vocês que não sabiam, ele quando ativa o efeito do Drill Dark, se nós o tirarmos de campo, se o Drill Dark não estiver em campo, o monstro não resolve. E mesmo que ele use máscara, e nós vamos banir o Anki. Não sei como é que ele veio parar aqui, mas nós vamos banir o Anki. E o mesmo caso seria para o controle. Bem, aqui nós ativamos, vou-vos mostrar aqui com o controle é igual, guys. Não damos target, mesmo o efeito de virar para baixo não dá target. Então ele vai mandar este para o cemitério e nós vamos lhe dar aqui. Mas agora podemos banir o Enemy Controller, vai ser banido. Bem, guys, aqui vou-vos mostrar outra coisa, outra vez do segundo efeito. Nós aqui vamos chamar a Lila. Vamos ativar o efeito da Lila, destruir uma carta. E agora vamos ativar o nosso feito, remover 2 cartas e virar a Lila para modo de ataque, guys. E agora vamos ativar de novo o efeito da Lila e destruir outra carta. Isto é um exemplo que vocês poderão virar o vosso monstro, tanto como posição de ataque, tanto como posição de virado para baixo. Vamos a outro exemplo de efeito com 2 cartas. Bem, guys, aqui vou-vos mostrar novamente o segundo efeito, outras coisas que dá para fazer. Ele está a tentar atacar, nós temos vida baixa, guys, e ele vai tentar usar Icon Take para me roubar o monstro, não é? Pronto, ele vai tributar o monstro dele. Nós vamos, normalmente íamos lhe dar o monstro, mas aqui vamos remover 2 vezes, guys. Vamos remover 2 e vamos, por outro lado, em vez de virarmos para ataque, vamos virar para baixo. E aí, controle não funciona, guys. Bem, guys, aqui outro exemplo sobre o segundo efeito, vou-vos mostrar. Eu chamei a Lila, ele vai usar comporta, não é? Vai virar o meu monstro virado para baixo. E agora nós vamos usar Fate. Porquê? Porque ainda controlamos um Spellcaster virado para cima. Se só tivéssemos a Lila não funcionava. Vamos banir 2 cartas e vamos virar a Lila de volta para cima, guys. E agora podemos atacar, ou também podemos usar o efeito de virar de lado e destruir uma armadilha. Bem, guys, já revimos aqui o segundo efeito por alto, por isso vamos falar sobre o primeiro, que também não dá target. Bem, nós aqui removemos uma carta. Qual é o efeito? Retornar uma carta virada para baixo para a mão. Ou seja, nós ativamos, o oponente pode responder. Todos os efeitos se ativam assim, tanto de banir como de virar para baixo. É você ativa a carta, o oponente poderá usar qualquer coisa. Ele neste caso o ativou aqui, então nós escolhemos a outra para retornar para a mão. Como vocês já sabem, não dá para retornar cartas viradas para cima com o primeiro efeito. Então este é o primeiro efeito, o segundo efeito já revimos por alto, vamos agora ao terceiro efeito. Bem, como vocês já sabem, guys, o terceiro efeito não dá target também, ou seja, eu ativo, escolho o que eu quero primeiro, neste caso temos 3, eu vou remover, quero remover o monstro dele, e aí o oponente poderá responder, poderá usar um controle, tributar o monstro e por aí fora. Bem, ele agora dá Tribute Take, não é? Usou o controle, neste caso nós vamos remover o monstro. Ele tributou aqui e nós então vamos banir a Trap em vez disso. Ele tributou, roubou-nos o monstro, então nós vamos banir a Trap. Podíamos banir o monstro também,
e podemos banir o controle. Bem, guys, mais um exemplo com o segundo efeito do feito e com o life, que eu ainda não mostrei aqui o life. Então vamos lá, nós aqui temos um monstro 500, temos aqui um monstro que podemos chamar porque controlamos outro mago, não é? Mas não temos mais nenhum feito na mão. Caso chamamos o mago aqui, temos este feito para este turno, mas será que é a melhor jogada? Não, guys. Nós aqui podemos fazer o seguinte. Passou o turno, o nosso monstro já estava virado para cima no último turno, não é? Então nós banimos duas cartas. Viramos o nosso monstro para baixo, que o nosso monstro já estava em campo, porque se o nosso monstro não tivesse em campo, guys, se acabássemos de o chamar, não dava para o virar para cima outra vez. Mas como ele já estava em campo, nós podemos virar para cima e agora conseguimos adicionar mais coisas, guys. Adicionamos aqui, adicionamos os segredos só para botar mais feitiços no cemitério. Adiciona o eternidade ou poderá adicionar também o mestre, como você quiser. Pronto, deixa ver se tem aqui algum mestre banido. Tem. Então nós aqui vamos uma carta, duas cartas a mais. Agora, isto aqui, 3 cartas a mais, porque esta também vai para o cemitério, não é? 3 cartas a mais, por isso você tem sempre que pensar, vamos imaginar que tem aqui uma no deck, você tem sempre que pensar na maneira que dá para encher mais o deck e ficar com a mesma mão. Pronto, agora estamos com a mesma mão, mas estamos com mais 2 feitiços no cemitério. E agora vamos ativar o feito. Não se esqueçam que é preciso ter um spellbook na mão, por isso é que eu deixei na mão, deixar sempre na mão, guys. Revelar, primeiro você vá num monstro e chama especialmente o outro. E assim, guys, já conseguimos ter a mesma quantidade, o mesmo combo, mas com mais cartas no cemitério para usar depois o feito no próximo turno. Bem, guys, temos aqui uma situação, não é? Tenho o Invasor das Trevas, ou seja, não podemos ativar o feito porque é um quick spell. Por isso, o que é que nós podemos fazer aqui? Nós ativamos o poder, guys. A Lila fica com 2700 e agora copiamos com o mestre. Copiamos o poder e a Lila fica uma 3700. Aí nós atacamos e quando destruímos o monstro vamos adicionar 2 cartas com o poder e com o mestre, guys. Vamos adicionar um eternidade, por exemplo, e vamos adicionar aqui uns segredos. Vamos fazer assim, vamos só ver. Pronto. E agora que aquele monstro foi destruído, podemos ativar finalmente o nosso feito e remover 3 cartas neste caso. Vamos remover 3 cartas e remover a carta do oponente, aqui a armadilha do oponente. E já temos aqui 2 cartas para o próximo turno. Depois no próximo turno o que nós vamos fazer vai ser usar o eternidade para adicionar as cartas removidas à mão, neste caso o mestre. E depois no próximo turno, como vocês estão a ver, ó, já dá para adicionar aqui outra carta que nós queremos, aqui por exemplo, aqui esta carta aqui, tanto faz. E depois o mestre pode copiar aqui, nós revelamos, temos feiticeiro, pode copiar aqui o eternidade, seria o melhor neste caso, para você adicionar o feito. Uma coisa boa a fazer sempre é, com o seu feito, banir mais feito. Com o do destino, banir o do destino, porque depois o eternidade dá para copiar. Pronto, isto era o que nós faríamos no... Bem, guys, outro exemplo, neste caso, nós usamos Grasslux Screener. O destruidor caiu no cemitério, não é? O destruidor caiu no cemitério. E agora o que é que podemos fazer, guys? Agora nós só temos aqui eternidade e não temos nenhum feitiço removido. Vamos fazer assim, não temos nada removido. Pronto, só temos assim, não temos nada removido, temos o eternidade. Mas o destruidor vai banir o quê? Vai banir cartas que você precisa. Neste caso não podemos usar mestres, nem podemos usar vida, porque só temos uma magia no campo. Então o que é que vamos adicionar? Vamos remover o que nós queremos adicionar à mão, que vai ser os segredos. E nós vamos adicionar à mão os segredos. E os segredos vai adicionar o que é neste caso, que ele tem 4000 de vida. Vamos adicionar o poder à mão. E agora, banindo,
não é? Já tínhamos ali banido, por isso se chama especialmente. Nós agora com o poder, gajo, com o poder, vamos dar one turn kill. Bem, gajo, e agora para finalizar assim a explicação mais básica, que não dá para pôr tudo, nós temos aqui outro exemplo. Ele tem aqui um cogumelo, não é? Nós aqui vamos virar para cima o cogumelo dele, mas só vamos virar depois de fazer chain com o poder, porque assim o cogumelo vai dar miss timing. Eu já vos vou explicar porque. Nós ativamos isto para dar ataque ao nosso monstro, não é? E ao mesmo tempo, como é feitiço rápido, ativamos, banimos duas cartas, vira o cogumelo para cima. Como virou agora para cima, não vai fazer 1000, porquê? Porque isto resolve e depois resolve aqui o nosso poder de dar ataque. Ou seja, vai ficar um 2600 e vamos atacar o cogumelo agora, que não ativou o efeito, deu miss timing, não dá para ativar efeito. É outro como que vocês podem fazer, contra cartas viradas para baixo. E aqui com o poder vamos adicionar outra carta, vamos falar, por exemplo, aqui Eternidade, tanto faz. Vamos aqui adicionar outra carta, gajo. E pronto. Bem, guys, espero que gostaram. Não ficaram os combos todos. Eu sei que não dá para ficar tudo, mas o Spellbooks em si, o agora que estive aqui a testar, tem muito combo, guys. Não deu para pôr tudo. Agradeço às pessoas que ajudaram aqui a testar o Dark Knight e o Bino aqui. E, guys, espero que gostaram. Por isso partilhem. Deu muito trabalho. Estamos aqui ainda a editar. Por isso não percam o próximo episódio, porque nós também não. Fui!